Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós e hoje nós vamos falar sobre clima em crise, vulnerabilidade planetária, a conexão entre alterações climáticas e saúde mental. E para falar sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber aqui no Cá Entre Nós hoje a doutora Luciana Maria Biene Neuber. Ela é psicóloga clínica, doutora em ciências da saúde e terapeuta de casais e famílias. Além da sua atuação clínica, a doutora Luciana é coordenadora do projeto Fortalecer do grupo Amigas do Peito de Bauru, onde conduz grupos de apoio psicológico a mulheres em tratamento de câncer de mama. Recentemente, no 15º Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, Luciana se interessou pela temática saúde planetária e terapia familiar. Ingressou num grupo engajado nos estudos da interface entre saúde mental e o meio ambiente. Dedicado ao estudo dos impactos psicológicos das crises e das mudanças climáticas, abordando como essas alterações intensificam a vulnerabilidade emocional e mental das pessoas, especialmente em comunidades afetadas por desastres naturais. Na entrevista de hoje, nós vamos explorar o tema que eu já comentei lá atrás, clima em crise e vulnerabilidade planetária, a conexão entre alterações climáticas e a saúde mental, uma discussão crucial para os tempos atuais. Muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, novamente, doutora Luciana. É sempre um privilégio tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Nelson. Eu agradeço a parceria, o convite, e é com muito carinho que estou aqui para conversar e bater um papo com você e com todos aqueles que te seguem, que te assistem, para que a gente consiga falar sobre um tema tão atual e muito importante. Super novo, né? Vamos ver, vamos aprender um pouco sobre isso, essa novidade que veio à tona e as pessoas estão dando uma atenção especial. Então, eu gostaria de começar o nosso bate-papo aqui, doutora Luciana, perguntando como as mudanças climáticas podem afetar diretamente a saúde mental das pessoas, tanto individualmente quanto coletivamente. Muito importante, Nelson, lembrar, né, que o que acontece? Dentro das mudanças climáticas, né, dentro de toda essa alteração climática, vai ocorrer alterações de hábito e da rotina da população. Por exemplo, antes de falar um pouquinho até da saúde mental, nós temos que entender as questões sistêmicas que estão envolvidas nesse processo. Veja bem, com um clima, com uma alteração de temperatura muito alta, você pode ter vulnerabilidade de hidratação, você tem idosos e crianças que são grupo de risco nessas condições, você tem situações, por exemplo, do dia a dia, de profissões em que as pessoas precisam trabalhar na rua, como um carteiro, as pessoas que trabalham em obras, as pessoas que trabalham, por exemplo, em plantações. E o que acontece com o exemplo, por exemplo,
o exemplo do excesso do calor, né? A umidade do ar fica prejudicada e as pessoas passam a ter alterações fisiológicas, como desânimo, alteração da alimentação e do sono. Essa pessoa passa, muitas vezes, o horário de trabalho fica prejudicado, e isso faz com que você vá tendo alterações, por exemplo, em questões de problemas psicossociais. Então, preocupações financeiras, né? Alterações climáticas provocam alteração na sua produtividade, e alterando a produtividade, por exemplo, de uma empresa, eu posso ter mais funcionários que vão faltar, ou funcionários que não estão conseguindo, colaboradores que não estão conseguindo render o que precisa. Então, toda essa teia sistêmica de conexões e reconexões faz com que você vai ter funcionários, pessoas nas escolas, no dia a dia, a população de modo geral, com alteração do hábito e menos cuidado com a saúde. Então, ela começa a desenvolver, por exemplo, ansiedade e depressão. Quando nós falamos de alterações climáticas e dessa mudança da rotina, um dos índices maiores de estudo é a ansiedade e depressão, diagnósticos de ansiedade e depressão. Você pode ter, por exemplo, situações de transtornos de estresse pós-traumático, que daqui a pouco nós vamos falar melhor sobre o que significa isso. Então, Uhum. com a rotina alterada, a pessoa passa a ter um prejuízo do cuidado com a sua qualidade de vida e afeta a saúde mental do indivíduo, com certeza. Acaba atingindo, é um ecossistema que está tudo ligado, né? Não tem como desassociar uma coisa da outra. Doutora Luciana, quais são os principais transtornos psicológicos que você tem observado em pessoas afetadas por desastres ambientais, como enchentes, secas, incêndios florestais e tudo mais? Os danos psicológicos, né, Nelson, eles resultam de eventos, né, de situações de catástrofes e desastres naturais, por exemplo, que têm aqueles danos que são danos mais emergenciais no momento em que ocorre aquela situação, seja de, como aconteceu no Rio Grande do Sul, enchentes, seja, por exemplo, de queimadas. Recentemente nós tivemos aí excessos, né, de queimadas em série. O que acontece? Existe a preocupação momentânea, e existe situações mais profundas e de longa data, de longo tempo, que mesmo depois em que as pessoas são socorridas em suas necessidades primárias, primeiras, que é ser socorrido na iminência da perda da própria vida, né? Existe muitos estudos que já estão alcançando ainda alguns resultados, e outros estudos que estão se interessando pelo tema. Então, por exemplo, o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático. Esse é um efeito, é uma consequência psicológica que pode acontecer. O que é o TEPT? O TEPT é quando a pessoa fica exposta a desastres ambientais ou situações de muita vulnerabilidade, que gera trauma, que gera um estado de sensação de que eu preciso sobreviver. E essa pessoa, ela passa a ter sonhos, pesadelos, flashbacks daquilo que aconteceu. E esses flashbacks, e esses sonhos, e essas situações, depois que a catástrofe já passou, né, e que as pessoas estão tentando voltar para a vida, ele pode ter alteração de estado, por exemplo, de irritabilidade, alteração do sono. Ele pode, por exemplo, ficar uma pessoa mais fóbica socialmente, que se isola. E a Uhum. partir dessa situação, se desenvolve um trauma que é acionado quando tem disparadores. Um exemplo, lá no Rio Grande do Sul, nós tivemos aquelas enchentes todas que foi provocada por alagamentos. Existe estudo que comprova que algumas pessoas, por exemplo, agora, quando tem uma iminência de uma tempestade, ou quando tem uma notícia de que, de repente, pode ter uma vulnerabilidade com chuva, a pessoa entra em crise de ansiedade, porque ela se desregula pela experiência anterior que ela teve. Só que, por exemplo, nós também podemos ter uma pessoa que não estava ali no Rio Grande do Sul, e, por exemplo, mora numa cidade em que ela nunca vivenciou um processo desse. Ela pode ficar
e desenvolver crises de ansiedade, estado depressivo ou depressão, por conta do excesso de notícias e por conta dela ficar traumatizada pelo medo de que há a possibilidade que aquilo aconteça. E o sentimento de desamparo e desesperança é muito grande, porque a devastação que é causada por esses desastres ambientais leva a pessoa a ter um sentimento de impotência, que ela perde o controle da própria vida, e ela fica muito pessimista em relação, às vezes, ao próprio futuro, o que vai ser da vida dela dali para frente, né? Realmente é um gatilho perigoso, né? Sim. E, Nelson, também um outro ponto dessas questões psicológicas é o impacto nas relações interpessoais. O estado emocional das pessoas, com TEP, com ansiedade, com depressão, interfere significativamente nas relações familiares, sociais, levando a conflitos e dificuldades de comunicação. Às vezes, nós temos aumento de substâncias, né, como o álcool e outras substâncias, às vezes, inclusive ilícitas, e violência. Com a irritabilidade, a pessoa pode ter agressões verbais, agressões físicas, por não estar conseguindo controlar e entender o que está acontecendo emocionalmente com ela naquele momento. Entendi. Doutora Luciana, ecopsicologia e ecoansiedade são alguns termos que estão ganhando destaque. A senhora pode nos explicar o que é e como ela se manifesta nas diferentes faixas etárias? Claro. Vamos lá, a ecopsicologia, ela tem sido considerada um campo inovador, né, e é uma área de estudo que aborda integrar a psicologia em questões ecológicas, explorando a relação de saúde mental do ser humano e da saúde do meio ambiente. Nas últimas décadas, essa disciplina ganhou um destaque à medida que ela cresceu pela conscientização ambiental, de sustentabilidade, dos impactos do ambiente e da natureza na vida humana, né? Os fundamentos, né, esses fundamentos da ecopsicologia, eles estão muito enraizados na ideia que a desconexão do ser humano em relação à natureza pode levar a problemas emocionais. Eu vou citar um exemplo. O ser humano, ele faz parte, Nelson, da natureza. A natureza é a nossa morada, é o nosso lar. Porém, o ser humano hoje, ele lida e se relaciona com a natureza como se a natureza fosse um bem de consumo inesgotável. Verdade. E esse bem de consumo inesgotável, e o ser humano se colocando desconectado da natureza, faz com que comece a acontecer todas essas situações de tragédias e catástrofes, que muitas vezes são anunciadas e que têm envolvimentos sociais, políticos, econômicos, mas na ecopsicologia, nós tentamos entender por que está existindo uma alienação ambiental da população, o que isso tem contribuído para diagnósticos de ansiedade, de depressão, para um vazio existencial que as pessoas estão apresentando, né? Porque, na verdade, a nossa relação com a natureza é um bem vital, é necessário nós estarmos nos relacionando com ela de maneira respeitosa e acolhedora. Então, a ecopsicologia, ela propõe uma relação mais respeitosa e profunda em que os indivíduos entendam que eles precisam ter um sentimento de pertencimento e conexão com o bem-estar de si mesmo, né, e do próprio planeta. Então, por exemplo, o que nós tentamos resgatar? Quando nós falamos em ecoansiedade, nós temos hoje muitas situações em que as pessoas estão ficando vulneráveis, como crianças e adolescentes, que começam a ter uma perspectiva de futuro sombria, então eles ficam desesperançosos. Por que da ecoansiedade? A pessoa começa a desenvolver uma ansiedade de que muitas vezes eu não vou ter mais filhos, por que eu vou colocar filhos no mundo se o mundo vai acabar?
O mundo está. Por que que as pessoas, por exemplo, elas vão se conectar com profissões, escolhas profissionais, projetos e plano de futuro, se de repente o tempo todo eu estou na iminência de uma catástrofe que pode fazer com que haja uma extinção da humanidade? Então, as pessoas começam a desenvolver um medo, uma síndrome do pânico, e nessa eco-ansiedade, as crianças e adolescentes acabam, principalmente tem estudos que comprovam que jovens estão culpabilizando as gerações anteriores por não terem cuidado da natureza, né, da maneira que deveriam, e muitas famílias têm rompimentos de discussões familiares em que os jovens culpabilizam essas outras gerações, que são gerações descuidadas, que são gerações que criaram um mundo consumista. Então, da mesma forma que existe olhar para o que precisa ser cuidado, o que precisa ser estudado para trazer medidas efetivas, nós temos a esperança. Na ecopsicologia, nós pensamos como que essas famílias e como que a nossa população pode se reconectar com a natureza e pode trazer um equilíbrio de vida, repensando uma vida altamente tecnológica, altamente consumista, em lugares fechados, com ar-condicionado, com iluminação totalmente não natural. Doutora Luciana, de que maneira que a vulnerabilidade social agrava os impactos psicológicos das mudanças climáticas em comunidades menos favorecidas? Aqui é muito importante lembrar, Nelson, que assim, num desastre natural, as populações que estão tendo uma vida e moradias que já estão em situações de risco, né, Aham. elas vão ser afetadas nas questões de um acometimento muito maior, porque elas vão ter tanto o risco dos desabamentos, deslizamentos, delas serem perderem a própria vida, a vida dos familiares e as suas casas, né, num primeiro momento, como uma maior dificuldade, muitas vezes, de se salvar. Então, o que que nós precisamos entender? Existem os lugares, por exemplo, como os ribeirinhos, que são lugares de pessoas que vivem à margem de lagos, de rios. Eles têm uma situação de muito maior vulnerabilidade nessas situações do que, por exemplo, pessoas que às vezes estão em locais mais protegidos ou em grandes centros. Não significa que os grandes centros não estão protegidos e não são afetados. Porém, existe uma vulnerabilidade social, existe uma questão sociopolítica, econômica, para que também se pense em ter estrutura, seja na região urbana, seja na região rural, de proteção e mínima condição de vida para que as pessoas consigam se proteger. E aqui, Nelson, tem um ponto importante que é super necessário lembrar, que quando nós temos uma catástrofe, né, que ela por exemplo, um lugar de muita vegetação, o ser vivo que mais sofre no primeiro momento são os animais. É, verdade. Além do ser humano e de todo esse contexto, nós temos uma vulnerabilidade do ecossistema, incluindo os animais e incluindo todas as árvores em relação à questão da preservação do ar que nós respiramos, né? É um ciclo, né, que, não, como a senhora comentou no começo, não tem como desassociar. O pessoal tem que... Isso. Então, por exemplo, vulnerabilidade social está totalmente ligado à desigualdade social e essas comunidades que ficam com mais dificuldade, além desse momento emergencial que acontece uma catástrofe, o pós, que é o momento em que elas precisam lidar com a recuperação
e ter recursos para se recuperar com todos os danos materiais, os danos dos lutos e das perdas, muitas É, vezes pessoas que têm grupos, por exemplo, com doenças crônicas, diabéticos, cardiopatas, que fazem uso de medicamento, às vezes não chega nesses locais a medicação, justamente quando nós estamos com uma crise climática, por exemplo, com essas tragédias, né? Então, nós temos as repercussões momentâneas e repercussões de longo prazo, é, que elas, por exemplo, tem uma pesquisa recente agora do Rio Grande do Sul, que mostra que as pessoas ainda estão tendo reações traumáticas de medo e insegurança nesse momento que continua naquele período, né? Mesmo que, por exemplo, já tenha passado o risco, ela tem memórias que são memórias que ficam sendo acionadas pelos gatilhos e disparadores é, do próprio clima. entendi. Doutora, a pandemia da Covid-19 trouxe à tona discussões sobre saúde mental e crises globais. A senhora acha que a senhora vê algum paralelo entre a pandemia e essas crises climáticas em termos de suas consequências psicológicas? Nelson, anterior ao evento da pandemia, já existiam estudos, e os estudos sempre alertam, né, sobre situações ambientais de preocupação com a saúde mental e com o ambiente nas questões climáticas e em tudo que nós estamos falando. Então, pensando sistemicamente, Nelson, o ser humano como um ser da natureza, né, em relação ao próprio ambiente que ele vive, é claro que numa pandemia, numa situação emergencial, a pandemia, ela foi uma situação extremamente crítica, que fez com que algumas profissões ficassem em evidência, como os infectologistas, psicólogos e psiquiatras, e ela tocou numa vulnerabilidade que é a preservação da vida. Então, ela com certeza, ela faz parte dessas mudanças todas que estamos falando. Ela Uhum. foi vivenciada mundialmente, em que as pessoas ficaram com suas vidas e cotidianos totalmente alterados, muitas perdas afetivas, muitas famílias em vulnerabilidades socioeconômicas, a própria área da educação ficou vulnerável, e tudo isso, né, fez com que as pessoas repensassem e que com certeza os estudos avançassem ainda mais. Eles já existiam. Só que o que acontece? É muito interessante a tua pergunta, porque no momento em que a vida ela em que as pessoas têm medo e precisam preservar a própria vida e ficam inseguras e amedrontadas, muitas vezes elas ficam mais vigilantes e elas conseguem, às vezes, até mudar hábitos naquele momento. Mas a Aquele momento. grande Isso, mas a grande questão é, como que as pessoas depois conseguem, a partir do que vivenciam numa pandemia, aprender com isso, manejar e pensar para um futuro preventivo de autocuidado. O que a pandemia nos trouxe? Uma conexão conosco no sentido de preservar a qualidade de vida e a saúde com os hábitos de autocuidado. Dormir bem, se alimentar bem, manter o seu sistema imunológico é, funcionando de forma minimamente ali saudável, prática de atividade física, higienização das mãos. Então, houve um engajamento muito grande. Mas as pessoas, às vezes, quando elas voltam para a vida, como depois das vacinas, depois em que o curso da vida foi voltando ao natural, as pessoas tendem, às vezes, a não entender que a responsabilidade social do indivíduo, ela é fundamental. O indivíduo precisa se responsabilizar pelo dia a dia e pelo cotidiano. E que as práticas do dia a dia, nesse consumo excessivo e nesse desprezo da natureza, provoca o que nós estamos vendo nessa repercussão climática e das dificuldades e de todo esse contexto que evidenciamos, como, por exemplo, nas queimadas em Rio Grande do Sul, ou em outras situações de deslizamento, desabamentos, no passado. Doutora Luciana, como que os profissionais de saúde mental, é claro,
podem se preparar para lidar com o aumento desta demanda por tratamento de pessoas afetadas psicologicamente por questões ambientais? Perfeito. Olha, precisa existir primeiro, né, uma conscientização dos profissionais da saúde que faça sentido para esses profissionais se engajarem em Tá. capacitação, cursos, estudos e o desejo de fazer parte de grupos de profissionais para que você tenha uma corresponsabilidade social para você contribuir com práticas respaldadas em técnicas adequadas para situações como essa. Por quê? Porque existe um planejamento para se trabalhar e técnicas específicas para se trabalhar nessas situações. Eu vou aqui, né, trazer um rápido exemplo para vocês, do Programa de Ajuda Humanitário Psicológico, né, coordenado e idealizado pela professora doutora Ana Maria Fonseca Zampieri, que é uma psicóloga renomada no Brasil, em São Paulo, que está à frente hoje de um grupo de estudo de saúde integrativa no Einstein, e tem feito trabalhos maravilhosos. Desde 2008, a Ana, junto com vários parceiros e profissionais da área da saúde, fizeram, né, um trabalho belíssimo, que é um trabalho ativo quando acontecem as catástrofes, que eles vão até o local, primeiro eles entram em contato com a rede das secretarias, e num primeiro momento eles cuidam de todas as pessoas traumatizadas. Por quê? Quando você chega numa cidade, num local que sofre uma catástrofe natural, todos os profissionais, médicos, enfermeiros, os bombeiros, não só a população, mas os profissionais da área da saúde também estão traumatizados, também estão em estado de choque, também estão perdendo, muitas vezes, as suas coisas físicas, materiais e as relações interpessoais por morte. Então, eles primeiro fazem intervenções nesses grupos, para capacitar esses grupos para poderem ficar bem, para ajudar os demais. E eles usam, por exemplo, o grupo da Ana Maria usa o EMDR, que é uma técnica específica de dessensibilização e reprocessamento em situações traumáticas, fantástica, que você aprende a se autorregular, mas precisa de uma formação especializada. E também os sociodramas, né? Então, eles trabalham com sociodramas da impotência, sociodramas da morte, que são trabalhos de grupais, que você consegue trabalhar com as demandas coletivas daquele momento. Então, todo esse trabalho, por exemplo, ele é um trabalho que o profissional pode se engajar, mas ele precisa de muito estudo, estar engajado nesses projetos para que nós tenhamos esse apoio a essa população. Também, esse grupo, eles ficam lá 10, 15 dias e vão embora. Então, por isso que eles precisam capacitar aqueles outros que ficam para continuar esse trabalho ali naquela cidade, tá? Doutora, nós vimos aí uma pergunta anterior que eu lhe fiz a respeito da diferença para as pessoas menos favorecidas. Existe alguma diferença no impacto psicológico dessas mudanças em áreas urbanas em comparação com áreas rurais? Existe diferença nisso? Sim, como eu falei, Nelson, né, a diferença primeira é o impacto da estrutura do local que você está Tá. e logística mesmo de como vai ser afetado naquele momento. Depois, você tem, quanto mais a vulnerabilidade de não ter saneamento básico, de não ter uma moradia minimamente em condições de proteção, mais dificuldades nós teremos. Nas áreas rurais, nós teremos, por exemplo, às vezes, uma devastação de plantações e dos agricultores, que eles vão ter problemas financeiros. Ao ter problemas financeiros, eles vão ser afetados, né? De forma, isso chega no consumidor, então você tem uma teia sistêmica, Uma consequência, né? isso, um efeito dominó, né? E que muitas vezes você tem, por exemplo, o gado, você tem os animais, você tem uma série de situações de vulnerabilidade nas áreas rurais, e muitas vezes, às vezes, nessas queimadas que nós tivemos, às vezes o primeiro que sofre é o que está na área rural. Área rural, é verdade.
E depois, é muito interessante que na área rural, por exemplo, quando nessas queimadas, todos os dias você acorda e vai dormir, e você olha aquela vegetação queimada, que ela não é do dia para a noite que ela se recupera, né? Como, por exemplo, quando você tem uma cidade que tem um alagamento e que há destroços, você todos os dias tem o disparador de passar por aqueles locais que vão demorar um tempo para se recuperar. Então, claro que essas diferenças, elas realmente acontecem e existem, né? Mas todos precisam ser cuidados e ajudados, seja na zona rural, seja nos ribeirinhos, seja na população de grandes centros, mas nós temos que olhar sempre, começando pelo campo da maior vulnerabilidade, que eles também, né, por conta das questões preventivas. Se nós não tivéssemos uma realidade brasileira como temos, logisticamente, com tantas pessoas morando de forma vulnerável, em condições totalmente críticas, nós teríamos menos danos. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Doutora, eu lhe fiz uma pergunta lá no começo do nosso bate-papo, mas acho que é interessante frisá-la novamente de uma outra maneira. De que forma a preocupação com o futuro do planeta pode influenciar a saúde mental das novas gerações, especialmente das crianças e dos adolescentes? Perfeito. O primeiro passo é que o jovem, né, as crianças, elas ficam mais vulneráveis nesse contexto, porque hoje as crianças estão, muitas vezes nas escolas, com os pais, muitas vezes na comunidade, elas projetam a vida delas e o futuro delas baseado nos adultos e no como as condições de vida se apresentam a elas. Então, nós temos hoje, por exemplo, já diagnósticos de ansiedade e depressão em crianças que ficam amedrontadas, porque muitas vezes elas, vamos pensar em situações de vulnerabilidade social. Às vezes você tem famílias em que a família, ela ficou soterrada. E aquelas crianças, para você encontrar a família daquelas crianças, muitas vezes leva um determinado tempo. E algumas crianças, às vezes, precisam ser abrigadas em locais como abrigos. E essa vulnerabilidade, por exemplo, de famílias extintas e de crianças que ficam vulneráveis e que ficam órfãos e que não têm outras pessoas para cuidar delas, é um ponto. A questão, por exemplo, de jovens pensarem no futuro da vida deles, pensarem, por exemplo, em formar família, em constituir família, a questão, principalmente, da relação do jovem e da criança com a natureza. Nós precisamos inserir os nossos jovens e nossa criança, porque, Nelson, uma coisa é importante, nós estamos falando dos problemas psicológicos, dos danos, das dificuldades, mas nós temos que lembrar algo que é na natureza também que nós vamos conseguir a nossa esperança e a nossa recuperação. Se nós começarmos, por exemplo, a incentivar as nossas crianças a caminhar no bosque, a ir para um ambiente saudável da natureza, a tomar um banho de sol, a plantar e cuidar das flores, a preservar as árvores, elas vão ter uma saúde melhor. Temos muitas crianças com problemas respiratórios. Você me perguntou, o clima, nós temos alteração climática, nós vamos ter problemas respiratórios, asma, bronquite, vulnerabilidade nos idosos e nas crianças. Se nós temos crianças e jovens que vão se conscientizando, essa conscientização e a mudança do hábito para o contato com a natureza e a preservação da natureza,
ela também diminui. Nós temos recentes pesquisas que dizem, né, que o contato com a natureza, o caminhar no sol, o estar perto de bosques, o respirar o ar puro, ele diminui crise de pânico, ele diminui ansiedade, ele auxilia no processo de recuperação de algumas doenças, inclusive. Tá. Doutora, quais as iniciativas comunitárias podem ajudar a criar redes de apoio para as pessoas emocionalmente impactadas pelas mudanças climáticas? Olha, eu acho que a primeira questão, Nelson, é essa que estamos fazendo aqui, né? Aumentar a possibilidade de discussões em espaços como esse, um psicólogo, terapeuta familiar e de casal, que recebe, como eu, famílias e casais em crise e que, de repente, eu posso, nas minhas tarefas terapêuticas, né, que eu prescrevo, é muito comum um terapeuta de casal e família prescrever tarefas terapêuticas, lembrar da importância da natureza, do respeito à natureza, questionar e lembrar sobre a questão dos excessos. Por exemplo, crianças e jovens ficam hoje em excesso de tecnologia gritante. Eles ficam Verdade. excessivamente na tecnologia. Isso provoca também compulsão, vício, provoca obesidade, muitas vezes, porque eles quase não se locomovem, não praticam atividade física ao ar livre. Então, todos os profissionais, seja da área da saúde, não saúde, área do direito, por exemplo, qualquer área pode estar envolvida com a ecologia, com o sistema da natureza e com os benefícios. Então, nós precisamos de engajamento de toda a população, um engajamento de conscientização e de redes. Por exemplo, você mora num condomínio, o que você pode fazer no condomínio que você mora para propor medidas efetivas naquele condomínio? Ao invés, por exemplo, é muito comum hoje, né, nós percebemos, assim, as construções precisam continuar, mas nós precisamos de menos construções de cimento puro e paredes, e mais ar livre, mais plantas, mais vegetação. Então, nós temos que ter essa flexibilidade. Essas campanhas, sejam campanhas de mobilização, no seu bairro, na sua comunidade, na sua paróquia, no seu dia a dia religioso, que você conscientize sobre coleta de lixo, sobre recuperação do lixo reciclável, sobre a importância, por exemplo, da economia da água, da economia da energia. É no dia a dia mesmo, é no nosso dia a dia. Nós É somos seres... disseminar isso mesmo, né? Isso, Nelson, isso mesmo. Legal. Doutora Luciana, cá entre nós, o que a senhora acredita que ainda precisa ser feito, tanto na psicologia quanto nas políticas públicas, para proteger melhor a saúde mental das pessoas em um planeta como o nosso em crise? Nelson, eu diria que é neste mesmo planeta que há esperança, e que é neste mesmo planeta em que existe pessoas engajadas, lembrando que a responsabilidade com a saúde do meio ambiente e do ser humano é de todos. De todos, verdade. A natureza é o nosso lar e o nosso corpo é a nossa morada. Então, cuidar da saúde individual e coletiva é um bem maior para a sobrevivência e para a manutenção da nossa espécie. Então, eu diria que a conscientização no dia a dia do que eu posso fazer e olhar para a esperança de quanto as gerações novas também estão refletindo essa preocupação e estão cutucando as outras gerações. Olha só, Nelson, que bacana. Imagina você ter 3 gerações, avós, pais e filhos, netos, que possam juntos confraternizar no quintal da sua casa, ao ar livre, tomando um banho de sol, que possam montar uma mesa e comer ao redor dessa mesa, na diminuição, por exemplo, dos eletrônicos, e que possam construir memórias afetivas que ficam, que permanecem. É o estar junto, na presença, olho, no respeito, no afeto, e cada um de nós saber que nós somos responsáveis e conseguimos aprender a nos autorregular. É na esperança, quando você olha para a lua, quando você olha para as estrelas, quando você olha para o mar, para a cachoeira, para uma plantinha desabrochando.
é nessa condição de esperança de que também somos seres possíveis de fazer algo diferente para recuperar o nosso dia a dia e cuidar com amor da nossa humanidade para ter saúde planetária para todos. Legal, muito bom. Doutora, eu estou colocando os contatos da senhora aí e aproveito para agradecer a parceria de sempre, como a senhora mesmo colocou no começo da nossa entrevista, e esperamos tê-la realmente mais vezes aqui no nosso programa, sempre com novidades e nos ajudando a entender o mundo em que vivemos e fazer dele a nossa morada como ela melhor, né? E nós podemos conviver juntos aí. Então, eu queria agradecer mais uma vez por a senhora ter aceitado o nosso convite e também aproveitar e agradecer a todos que ficaram conosco até agora, principalmente as pessoas que estão nos seguindo aí nas redes sociais e que também constantemente enviam os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. E a todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.